impressionante as voltas que a vida dá, especialmente em Jujutsu Kaisen, que finalmente pra muitos tá mostrando a que veio o seu protagonista. Será que desta vez... Pera, é um vídeo sobre mangá, tem spoiler, ok? Dito isso, será que Sukuna dessa vez vai perder? Olá, eu sou a Gabi Xavier e vocês sabem, eu comento de vez em quando sobre os andamentos do mangá de Jujutsu Kaisen. E claro que depois do capítulo 257, quando ele saiu com tradução oficial, né, porque nas esquinas ficou com um probleminha aí de tradução, o pessoal ficou confuso, eu tinha que vir comentar. Porque não é que o negócio virou um caso de família assim, de repente? Pois é, a gente já sabia que o passado, as origens, na verdade, de Itadori Yuji, tudo isso estava de alguma forma conectado ao fato dele ser protagonista, dele ser importante. Eu sempre disse aqui, inclusive nos momentos que estavam todos xingando muito no Twitter, sei lá, que o mangá estava horrível, que Sukuna é protegido pelo roteiro, que Itadori não faz nada, nunca fez. Eu sempre disse, gente, esse é o protagonista. Tudo gira em torno dele, ainda que ele não seja, até então, o mais forte. Alguma importância que seja narrativa e não necessariamente em força, esse menino vai ter até o final. E agora ele tá aparecendo. Se ele vai vencer, eu não sei, mas bora comentar. Embora vocês já tenham, com certeza, visto vários comentários por aí, vou dar a minha opinião, como sempre, do que tá acontecendo e o que eu acho que será o desenrolar dessas histórias. Não que eu faça futurismo, posso errar tudo aqui. E tá tudo bem. Se você gosta do meu conteúdo ou caiu aqui de repente e sentiu que no seu coração está dizendo, por favor, continue assistindo essa pessoa, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, me ajude a compartilhar esse vídeo, que eu tô tentando voltar a colocar as coisas aqui nos trilhos e o YouTube castiga a gente por sumir, que é uma beleza. 257 a gente viu a continuidade da luta de Itadori Yuji contra Sukuna. Isso que a gente tem já algumas coisas tendo acontecido. Uma galera entre os mais fortes que enfrentaram Sukuna e um após o outro foram perdendo, e muitas pessoas, como eu já comentei aqui em vídeos anteriores sobre o mangá, criticando que ele ganhava apenas por roteiro, o que eu amplamente discordava, apesar de achar que sim, Jujutsu desde o início sempre teve várias conveniências que são típicas do estilo dessa história. É normal, dentre todas as convenções, que Sukuna seja o mais forte de todos os tempos, isso sempre foi dito, então tudo bem, ele tá ganhando, apesar das frustrações dos fãs. Bem, mas de qualquer maneira, quando chega a Itadori, apesar da gente já ter visto ele apanhando, ele não conseguindo nada, ele sofrendo, finalmente todas aquelas microconstruções que foram sendo colocadas desde os primeiros arcos, elas aparecem dando uma ponta de esperança, no mínimo, para irritar e gerar um problema no Sukuna. O capítulo 257 mostrou como Itadori, já que já tínhamos essa informação, no mínimo, com certeza desde Shibuya, de que ele consegue utilizar o Flash Negro ou Kokusen de maneira seguida, sem precedentes, como ninguém, nem Nanami, nem Gojo conseguiram anteriormente. E Kokusen, ou Flash Negro, é uma técnica que não apenas aumenta a força física daquele que consegue executá-la primorosamente ou 100%, mas também deixa muito fácil, instantânea e instintiva a capacidade desse usuário de utilizar a energia amaldiçoada. Ou seja, esse cara que tá passando todos os níveis da técnica, será que ele consegue, Itadori Yuji, um aumento de força física também de maneira progressiva? Se normalmente as pessoas chegariam no 120%, como acontecia com Todo ou outros usuários de energia amaldiçoada que concluíam essa técnica, será que ele vai tendo um aumento exponencial? O que acontece nessa luta, neste capítulo, dá a entender que sim, ou que a sua habilidade de controlar a energia amaldiçoada é tão boa e melhor a cada Flash Negro utilizado que ele vai ficando mais forte e mais perigoso para o Sukuna. E aí a gente pensa, pera, mas por que isso tá acontecendo? O roteiro do 257 finalmente dá algumas respostas que não fogem tanto de algumas teorias que já são feitas no fandom há muito tempo, que é exatamente sobre a origem direta de Itadori. Itadori que não quis ouvir sobre os seus pais no leito de morte do seu avô, esse mistério que existe desde o primeiro capítulo da história, finalmente foi revelado. Itadori, ou melhor, Sukuna, lá atrás, no ventre de sua mamãe, ele estava, como sempre, muito ambicioso, percebeu que a mãe não estava se alimentando direito, ele já
consciente dentro do ventre, ou seja, realmente um ser primoroso desde antes de nascer. Por instinto ou não, ele acabou se alimentando. Bem, ele lembra disso, né? Então ele devia ser um super bebê feto que percebeu que a mãe estava passando fome e ele também. Ele tinha um irmão gêmeo dividindo o útero e falou: não, peraí, se tenho chances de morrer, eu vou engolir esse meu irmão. E ele se alimentou do irmão e parece que essa alma do seu irmão gêmeo, portanto com capacidades inversas ao Sukuna, porque como a gente descobriu com Maki e Mai, gêmeos feiticeiros acabam produzindo um voto perpétuo um no outro. Um teria capacidades físicas absurdas e o outro capacidades naturais a um feiticeiro com energia amaldiçoada. Quem seria o Sukuna? O feiticeiro ou o fisicamente nato? Ele consumiu ambos os corpos e anulou essa restrição. E essa alma do irmão ficou vagando por um tempo. Kenjaku achou essa alma e copulou com ela. As primeiras traduções não oficiais que saíram deixaram a galera confusa de que essa reencarnação do Sukuna, ou melhor, do irmão gêmeo do Sukuna, seria o próprio Itadori. Mas na tradução oficial, o que fica bem explícito mesmo no diálogo de Sukuna com Uraume é que, na verdade, essa reencarnação do seu gêmeo seria o pai do Itadori, ou seja, o Jin. Jin era alguém que a gente tinha menos informação ainda, menos do que a própria mãe de Itadori, que a gente já sabia que foi substituída pelo cérebro do Kenjaku. Até este momento, o que a gente sabia era que Kenjaku era a mãe de Itadori, né? Já que utilizou o corpo dela para ter o bebê Itadori. E agora a gente teve a confirmação de que ele escolheu este momento, esta relação, milimetricamente para criar o próprio Itadori, sendo um receptáculo perfeito, possivelmente, para a chegada do Sukuna. Ou até aí o plano dele caminhou. Só que desde a conclusão de Shibuya, a gente sabe que Kenjaku queria criar desde os primeiros tempos um ser perfeito, reunindo feiticeiro, não feiticeiro e maldição no mesmo corpo, um equilíbrio de 3 corpos. E que os fetos amaldiçoados, inclusive Choso, foram tentativas falhas desse plano, mas ele não parou de tentar. E a última tentativa que a gente conhece até esse ponto é Itadori Uji. Seria ele o plano perfeito? O ser perfeito? E se sim, para quê? Falta mais algo para essa equação ou ele já está completo? E de novo, pra quê? A gente vê que tudo que tá acontecendo até agora, o Kenjaku tinha planejado. Então, por mais que ele já tenha perdido nesse ponto, será que realmente a sua ideia, tudo que ele elaborou, vai até este momento? Ele calculou esse instante em que Itadori lutaria contra Sukuna e dessa luta, o que ele esperava que acontecesse, ou nada. Eu acho que dessa luta dos dois ainda não sai a conclusão final, o último ato. Tem muita coisa pra acontecer, mesmo que seja num arco final. Bem, por ser filho da reencarnação do irmão do Sukuna, como o próprio Uraume percebeu, Itadori Uji, ele se assemelhava de alguma forma energeticamente ou em presença ao próprio Sukuna. E Uraume começa a questionar Sukuna nesse flashback exatamente porque não lhe parecia, para Uraume, que o Itadori tivesse essa potência semelhante ali ao Sukuna por ter sido o invólucro do Sukuna com os seus dedos ali, um receptáculo durante certo tempo. Uma coisa, um resquício ficou por causa disso. Não parecia ser apenas essa explicação, e não era. Outra informação importantíssima que vem através do Sukuna nesse diálogo como se fosse nada, é que as habilidades amaldiçoadas que o Itadori tem até esse momento são a habilidade de controle de sangue, o que ele conseguiu através dos fetos amaldiçoados, e do santuário. Conscientemente ou não, a gente não sabe. Existe também a fala importante nesse capítulo que eu acho que não pode deixar de ser falada, que é o fato de que mesmas técnicas em feiticeiros diferentes, em épocas diferentes, se comportam de formas distintas. Então, não necessariamente, por exemplo, um santuário do próprio Itadori seria exatamente igual ao do Sukuna. Explicadas todas essas coisas, no capítulo a gente vê a luta acontecendo, e mais ou menos luta, né? Porque Sukuna combinava seus golpes de pressão com os seus cortes e nem parecia mais abalar Itadori, que ia igual aqueles jogadores em games de luta que vão só apertando soco forte o tempo todo, sabe? Bolinha, bolinha, o quadrado, quadrado. Então, era só Kokusen, Kokusen, Kokusen e cada vez mais produzindo danos no Sukuna, que no final ainda recebe um golpe do Ino, que parece não produzir grande coisa, o dragão, mas depois Ino usa a arma do Nanami, saudades Nanami,
pra acertar um ponto crítico do Sukuna e depois vir o Itadori gritar em cima disso com mais um flash negro. O capítulo em si, ele traz uma reviravolta bem interessante, uma ponta de esperança. Como eu disse, como várias coisas em Jujutsu, você pode sim chamar de conveniência de roteiro, mas eu acho que de todas as explicações, essa origem do Itadori e a sua importância que virá ou que está acontecendo nessa reta final, isso já estava sendo planejado, desenhado claramente, não me parece um argumento que veio do nada. E isso, se for minimamente trabalhado nessa reta final, eu acho que vai justificar sim todo o caminho que foi acontecendo até Sukuna chegar nessa luta final, ou nem sei se vai ser final. Ele vencer vários outros, ele ser o mais forte, ele derrotar Gojo, como que essa luta entre os dois teria uma expressividade muito grande se o Gojo ainda tivesse ali como o mais forte ou o único que pudesse derrotar Sukuna. E entrando no que eu acho que vai acontecer, eu acredito que ainda tem muitos momentos de reviravolta. Não acho que ele vai continuar vencendo apenas com o Kokusen. Mas o Kokusen tá aprimorando suas habilidades, vide fala do próprio Sukuna, que se questionou ali se o Itadori tá tentando ficar mais forte ou tão forte quanto ele. Então, alguma potência ou controle absurdo de energia amaldiçoada tá crescendo à medida que o Itadori luta. Ele parece, Sukuna, ainda ter algumas técnicas guardadas, não vimos sua flecha de fogo mais, sabe-se lá quais cartas ele tem na manga, ainda não sabemos o quanto é necessário ou se será possível mesmo acontecer a separação ou a liberação do próprio Megumi que tá ali atrelado ao Sukuna. E sobre Itadori Uji, qual o seu potencial? Eu não acho que jogaram essa coisa do santuário do nada no meio da conversa para não acontecer um momento em que a gente veja o Itadori de alguma forma utilizando esse santuário. Mesmo que a luta dele seja o grande auge ou talvez a última luta dessa história toda, o que eu não acho que seja, sinceramente, eu acho que ainda vão acontecer algumas, no mínimo, inserções ou participações a mais nessa conclusão final. Como eu disse, ainda tem outras coisas para serem resolvidas, mesmo em macroesferas. Imaginem que a questão do Mestre Tengen foi uma cartada muito utilizada como ameaça, um grande perigo, algo que ainda remanesce, ainda está ali atrelado ao Sukuna depois que Kenjaku foi embora, e isso precisa ser resolvido. Acho interessante o rumo que as coisas estão sendo levadas? Acho, desde o começo, na verdade, desse arco. Acho que as frustrações de várias derrotas são interessantes até para trazer um novo gostinho de acompanhar esse tipo de história, que é tão semelhante a várias outras, né? Eu vejo muita gente comparando, nossa, olha como Jujutsu copiou o design desse ou daquele personagem, quando eu acho que Jujutsu se alimenta dessas referências como referências óbvias, explicitamente em diálogos, às vezes, inclusive, ou fazendo homenagens que ele admite, ele e ela, a gente tem ainda essa não confirmação sobre gênero de Gege Akutami, mas não importando. Jujutsu é um grande compilado de referências que, entretanto, tem coragem de jogar fora personagens e acabar com potenciais na cabeça de muitos como nenhum desse gênero de história em mangás. E eu gosto disso, não que, nossa, as histórias só são boas quando o vilão vence, quando o mocinho morre, não é isso. Não é nem pra aumentar o drama ou o peso das coisas, é porque eu acho que, dentro de tanta fantasia, é legal essa dose de realidade que às vezes o grande herói maravilhoso, mais espontâneo e carismático morre sem ser brilhante, da forma mais frustrante, inesperada, às vezes porque ele simplesmente foi burro ou arrogante demais. Acho muito legal. Mas me conte você, o que você acredita que ainda virá neste momento de Jujutsu, nessa luta de Sukuna versus Itadori? Daqui a pouco já sai um novo capítulo, spoilers, e as coisas podem ter mais uma grande reviravolta. E se tiver informação relevante, quem sabe eu não volto de novo para dar os meus pitacos e comentários sobre o que está acontecendo em Jujutsu. Me conta aqui a sua opinião, que é sempre muito importante. Lembrando, se você quiser me acompanhar sempre, não esqueça de se inscrever. Me ajuda, você recebe notificação. Espero vocês em todos os próximos vídeos, nas redes sociais também. E a gente se vê. Tchau, tchau.